Comunicação. Gente, esse é o grande vilão de todo mundo. Falou assim: vou te dar o microfone pra você falar sobre alguma coisa, não sobra ninguém, todo mundo sai correndo. grande parte das pessoas tem muita dificuldade em falar, ou para um pequeno público, ou para um grande público, né? Sabe? Aquela hora temida. Será que você poderia fazer um discurso no meio de uma festa, de um casamento? Será que você poderia falar alguma coisa sobre a pessoa? E assim, você tem mil coisas para falar sobre a pessoa, mas na hora que aquele microfone vem para a sua mão, você fica mudo e tudo some da sua cabeça. E aí, isso acontece com você? Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de se comunicar, tem gente que tem um pouco mais de facilidade para se comunicar. Isso é natural, mas, gente, tudo é treinado. Não tem nada que a gente vá repetindo que a gente vai se aprimorando. Então, hoje mesmo eu tô aqui falando na câmera para vocês. No início era muito diferente, né? Então eu tô aqui, olha, com o Salvador, que já faz vídeo comigo desde o início, e era muito diferente o estilo da gente gravar. Eu vinha com um papelzinho, eu ficava repetindo o começo, e aí eu falava de novo aquele começo, e depois eu falava. Então, ou seja, a gente vai se aprimorando. Então, comunicação, uma boa comunicação é totalmente treinável. E já de antemão, né? Eu não sei se a sequência aí, mas tem um vídeo falando sobre um livro que eu acabei de ler, que é o TED Talks. Eu fiz um resumo aí sobre ele, onde ele explica, né, várias pessoas de como fazer pequenas palestras, que envolve muito a comunicação. Então, assim, tem algumas regras básicas para a gente poder conseguir se comunicar muito bem. Eu vou falar uma que ele falou, que foi super importante e que mudou um pouquinho o meu jeito de pensar sobre a comunicação. Ó, curte esse vídeo, compartilha pra gente poder aprender juntos o que pode ser uma chave para você começar a perder um pouco esse medo de se comunicar melhor. Nesse livro que eu li, né, do Chris Anderson, falando sobre como a chave para, de repente, nessas palestras, ou se não é uma palestra, se é numa festinha, ou se é simplesmente abrir um telefone e gravar um vídeo, é treinar e dominar o que você vai falar. Quando a gente tem um pouco de medo, ou quando a gente não tem muita habilidade, quando a gente sabe exatamente, palavra por palavra, o que a gente vai falar, tudo em volta, o nervosismo, os contratempos que existem em volta, reduzem muito, porque uma coisa você já domina, que é o que você vai falar para as pessoas. Então, se você está com receio, está com dificuldade de começar se comunicando, comece por aí. Leia repetidamente aquilo ali, até aquilo se tornar natural para você, porque é menos uma coisa do que você precisa de pensar sobre o conteúdo. Você vai pensar em mil outras coisas. Quem tá me olhando, se eu vou falar certo, se eu vou falar errado, mas o conteúdo, ó, vai estar na ponta da língua. Outra coisa que ele fala e que eu concordo muito é a tal, né, da linguagem não verbal. É a gente tentar se expressar, se movimentar, se mexer um pouco. Ninguém gosta de escutar alguém falando muito parado ou de uma forma muito no mesmo tom, sabe? Enfim, os ouvidos da gente se perdem. E hoje, né, pra gente ter a atenção de uma pessoa, né, porque pra gente se comunicar, o outro precisa de ouvir a gente, pra gente se fazer ouvir, a gente precisa de ter a atenção da pessoa com a gente. Então, enfim, e tal do celular é um super roubador de atenção. Até quando a gente vai lá, tá conversando com o nosso filho, se a gente não for realmente envolvente, na hora que a gente vê, ele tá embaixo da mesa mexendo no celular. Então, ou seja, a responsabilidade de se comunicar é de quem está falando. Então a gente tem, aí eu sempre penso isso, falei, gente, se o meu filho tá no celular e eu tô falando, é porque o que eu tô falando não tá envolvente. E aí eu tento mudar o jeito de falar para poder ele me escutar. E de repente eu começo com uma coisa que realmente vai interessar. Sabia que tem um chocolate lá dentro? Aí, opa, já olhou para mim. Então, ou seja, comunicação é a gente conseguir chegar até o outro eliminando as distrações. Então, a comunicação verbal, o jeito que você fala, você sempre envolveu alguma história, uma história pessoal, tudo isso torna a comunicação mais envolvente. E aí mais humana, sabe? Apresentando as suas vulnerabilidades, né?
todo mundo fala muito sobre isso. Se tá nervoso, fala que tá nervoso. Olha, gente, peguei aqui esse microfone. Eu amo meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe, tem muitas coisas para falar sobre ele, mas eu tô tão nervoso que eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo que eu gostaria, mas eu vou tentar. Pronto, já vai arrancar uma risada de todo mundo que tá te ouvindo e o clima já vai ficar mais leve para realmente você introduzir a sua comunicação. Então tá aí algumas dicas para você tentar se comunicar melhor. Eu sigo daqui aprendendo e você daí também. E aí a gente vai fazendo essa troca e aprendendo a se comunicar melhor.